Boa noite a todos. Hoje eu vou estar resolvendo essa questão que se refere ao período composto por subordinação ou a própria definição de subordinação. Vamos ao enunciado. Marque a alternativa cuja oração tem o mesmo valor sintático da oração destacada abaixo. Eu tenho um segmento entre aspas. Desejamos que ele se afaste das más companhias. A questão quer que se analise esse segmento, que ele se afaste das más companhias e veja o valor sintático. Em primeira instância, eu tenho que analisar esse verbo desejar. Esse verbo desejar, cuja forma verbal é desejamos, ele tem um sujeito oculto, identificado pelo mos, né? Nós desejamos. Tranquilo. Quem deseja, deseja algo ou alguém. Então, quanto à predicação ou à transitividade verbal, o verbo desejar é transitivo direto. Existe um complemento sem preposição. Desejamos algo, que ele se afaste das más companhias. Todo esse segmento, que ele se afaste das más companhias, funciona como objeto direto desse verbo desejar. E esse objeto direto, ele tem uma particularidade, ele tem um verbo como núcleo. E se ele tem um verbo como núcleo, ele pode ser chamado de objeto direto oracional, ou oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ele tem uma dependência dessa primeira oração, nós desejamos. Quem deseja, deseja algo. Você não pode deixar simplesmente nós desejamos. Há uma dependência. E a subordinação decorre disso, dessa dependência sintática de um termo. Então, essa primeira oração, eu tenho essa análise, né? Ela é subordinada substantiva objetiva direta. Tem função de objeto direto, o verbo desejar. Agora vamos analisar as alternativas. Na letra A, nós objetivamos que sejamos aprovados. Analisando o verbo objetivar. Quem objetiva, objetiva algo ou alguém. Esse que sejamos aprovados é o objeto direto do verbo objetivar. Então, aparentemente já temos o gabarito, mas vamos analisar as outras alternativas. Na letra B, o político necessita que o apoiamos. Olhando o verbo, eu tenho o verbo necessitar. O verbo necessitar, ele exige a preposição de, correto? Quem necessita, necessita de algo e não necessita algo. Eu tenho a exigência dessa preposição. Por quê? Porque ele é um verbo transitivo indireto. Só que há uma particularidade. Perceba que, nesse contexto, a preposição de não está explícita. Porém, como exceção à regra, quando eu tenho um objeto indireto oracional, ou seja, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, eu posso retirar essa preposição sem que isso seja considerado uma mácula gramatical, um erro gramatical. Então, a construção está correta. Porém, o que ocorre? Ela não é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela é objetiva indireta, só que essa preposição de foi retirada. Então, não é a mesma classificação do exemplo que foi dado. Então, essa já foi descartada como gabarito. Na letra C, é necessário que se extingua a violência. Nesse primeiro segmento, é necessário, eu não tenho um sujeito. O que é necessário? Justamente o que está posposto, que se extingua a violência. É necessário isso, ou isso é necessário. Um método de diferenciação das orações subordinadas é substituir o que eu presumo ser a oração subordinada, substantiva, por isso. É necessário isso. Isso se aplica a todos os outros exemplos. Então, esse segmento que se extingua a violência é o quê? É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela tem a função sintática de sujeito dessa oração principal. Essa oração é necessário. Então, não é a mesma classificação do exemplo, descartada como resposta. Na letra D, o guarda informou de que seria mulato. Aí eu tenho um caso interessante. Por quê? Porque eu tenho um verbo bitransitivo, o verbo informar. O verbo informar, ele tem múltiplas regências. Eu posso informar algo a alguém ou alguém de ou sobre algo. Eu tenho essa possibilidade. Nesse contexto que foi usado, informar alguém de algo.
esse o é justamente o quê? É o objeto direto do verbo informar. E esse de que seria mulato é justamente o objeto indireto do verbo. Só que é um objeto indireto particular, é um objeto indireto oracional. Por quê? Porque contém um verbo. Então, a classificação dessa oração de que seria mulato é objetiva indireta, não corresponde ao primeiro exemplo, descartado como gabarito. Na letra E, o juiz foi favorável a que o réu se pronunciasse. Primeiro ponto, eu tenho o juiz foi favorável. Esse foi é um verbo de ligação. Favorável é o seu predicativo do sujeito. Agora, favorável é um adjetivo. Quem é favorável a algo ou a alguém. Eu tenho um adjetivo que exige a preposição a. Então, a oração posposta não pode ser objetiva direta nem objetiva indireta, já que eu tenho um adjetivo exigindo preposição. Essa oração, aqui o réu se pronunciasse, exerce a função sintática de complemento nominal dessa oração principal. O juiz foi favorável a isso. Eu posso fazer essa substituição a isso em todas as opções, porque esse é o modus operandi das orações subordinadas substantivas. Então, essa última oração exerce função de complemento nominal. Então, chegamos à conclusão de que o gabarito é a letra A, pois a primeira oração exemplificada exerce função de objeto direto da oração principal, e na letra A a mesma coisa. Desejamos isso, nós objetivamos isso. Eu tenho duas orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Na letra B, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, com essa preposição omitida, que é correto. Na letra C, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, é necessário isso, ou na ordem direta, isso é necessário. E na letra D, eu tenho esse verbo bitransitivo, informar alguém de algo, com objeto direto comum, representado por esse pronome oblíquo ato no o, e um objeto indireto oracional, representado por toda essa oração, de que seria mulato. Na letra E, eu tenho, como já dito, uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, gabarito da questão, letra A. Obrigado a todos. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal.